Paz e graça de Jesus, está começando mais um programa Palavra Eficaz, programa do blog Projeto Palavra Eficaz.blogspot.com, na apresentação Pastor Diego Bruno, e você também pode estar ouvindo esse programa através da rádio Unidos em Cristo e também pelas nossas páginas no Facebook e no YouTube também, ok? Que Deus possa abençoar você desde já, e vamos fazer uma oração e vamos meditar aqui em um trecho da Sagrada Escritura. Nosso desejo é compartilhar devocionais com o intuito de edificar a igreja, levar a igreja à meditação, reflexão e crescer no pleno conhecimento de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo e Deus querido, nós te agradecemos, te louvamos mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade. Te pedimos, meu Deus, que o texto santo da Tua Palavra venha entrar em nossos corações, Senhor, e venha nos transformar e nos fazer, Senhor, mais servos Teus, obedientes, ó Pai, que tem como desejo, Pai, apenas te servir, te glorificar, meu Pai, independente das circunstâncias. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento, Pai, de reflexão, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Queria convidar vocês a lerem aqui conosco o versículo 4 até o versículo de número 6. Marcos, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Diz assim a palavra de Deus. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Bem, eu queria separar com vocês aqui algumas questões muito interessantes a respeito da situação e do exemplo do profeta João Batista para a igreja. Em primeiro lugar, eu queria também falar a respeito do local onde ele atuava e tentar aplicar isso para as nossas vidas nos dias de hoje. Veja que no versículo 4, a primeira expressão é: apareceu João Batista no deserto. Mas para fazer o quê? De acordo com os versículos anteriores, era para justamente preparar o caminho de Cristo para se encontrar com os homens. João Batista estava sendo portador da maior mensagem da história da humanidade. E se você parar para pensar, se você tivesse hoje uma grande notícia a ser dada, com certeza você procuraria um local público mais movimentado possível, onde você pudesse chamar a atenção das pessoas em maior quantidade possível. Mas olha que interessante aqui. João Batista, com a maior mensagem da humanidade, a da salvação, a da redenção do ser humano, ele começa a pregar essa mensagem num local de difícil acesso, com um trânsito de pessoas não tão grande. Poderia João Batista, por exemplo, ir para a praça central de Jerusalém, mas ele prefere ir, ou ele é direcionado, na verdade, pelo Espírito de Deus, para ir para o deserto. Você já parou para pensar nisso? João Batista vai para o deserto. E o deserto é justamente isso, um deserto, um local desértico, que apesar de terem pessoas habitando lá, era uma quantidade pequena de pessoas comparadas às praças centrais, comerciais ou até mesmo o litoral. Então veja, o deserto não tem conforto. O deserto não tem luxo. O deserto, onde nós podemos talvez até aqui comparar, deserto que era, digamos, a igreja de João Batista, não tinha lanchonete, não tinha estacionamento, não tinha uma banda musical muito bem orquestrada, não tinha nada que pudesse chamar a atenção das pessoas. Não tinha nenhum incentivo humano para que as pessoas se deslocassem de suas casas e dissessem assim: vamos hoje ouvir um culto com João Batista lá no deserto. Não tinha nenhum fator humano, não tinha nenhum incentivo material para que todos fossem para lá. Mas a Bíblia diz que mesmo assim as multidões iam. A primeira questão que eu quero levantar aqui é o seguinte: muitos hoje estão tentando fazer da igreja ou dos locais de templo, das suas capelas, o local mais confortável possível. Até aí não tem problema nenhum. Não há pecado em proporcionar um local tranquilo, agradável, seguro e até confortável para que o povo de Deus possa aprender de Deus, cultuá-lo e adorá-lo. O problema está em fazer disso o motivo pelo qual as pessoas vão para lá. Fazer disso um atrativo e não uma questão de função, de funcionalidade. É uma boa função termos um local bom. É agradável, mas não é o motivo pelo qual vamos para lá.
O motivo que nós vamos para a igreja, para cultuar Deus, para uma reunião com o povo do Senhor, independente do lugar, é a presença de Deus. Então eu chamo a sua atenção para isso. Tome cuidado para não se preocupar tanto com o aspecto da sua igreja, o aspecto do local onde você está se reunindo. E não se esqueça, porque João pregou no deserto, sem luxo, sem conforto, mas mesmo assim multidões iam ouvi-lo. A segunda coisa que você pode aqui meditar conosco é a mensagem dele. Ele pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O batismo era uma cerimônia de lavagem de água com o corpo que já havia até mesmo antes de João. João não instituiu o batismo. Historicamente falando, o mergulho na água era praticado até por muitos outros povos além de judeus. Mas o batismo aqui, a lavagem com água, o mergulho na água, tinha justamente o símbolo da ação de Deus transformando o ser humano, limpando, purificando ele dos seus pecados, mostrando que ele estava agora tomando um renovo de vida, morrendo para a sua antiga vida e renascendo para uma nova vida de obediência com Deus. Então, o batismo de arrependimento era uma cerimônia de compromisso de obediência a Deus, uma cerimônia de compromisso de renúncia em servir a Deus, em negar o eu, em negar suas próprias vontades e colocar Deus acima de tudo e de todos. Então, se você conseguir perceber aqui, a mensagem de João, além do local do deserto que não era agradável, a mensagem dele também não era. Compare a mensagem hoje que prevalece nas rádios, nas televisões e vídeos e tudo mais. A mensagem hoje é de vitória, é de prosperidade, é de cura de doenças graves, pagamento de dívidas, pessoas que não se casaram poderem arranjar um par para poder se casar. Uma mensagem que enfatiza apenas as necessidades do ser humano. Se você está com algum problema, vem aqui que nós vamos resolver. É o que muitos dizem por aí. Mas a questão é que João não pregava casamento que Deus poderia arranjar. João nem sequer orava para que as pessoas pudessem ser curadas. João tratava da parte mais importante do ser humano, que é o coração. Você já parou para pensar nisso? A mensagem dele também não era tão agradável aos ouvidos. Talvez pessoas pudessem ir lá na expectativa de serem agraciadas por João, terem palavras boas, belas, que massageassem o ego, o coração. Mas não foi muito bem isso que João fez. Ele pregou o arrependimento, que é o principal para o ser humano. Então, olha uma terceira coisa. O versículo 5 diz que saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. É interessante as distâncias que essas multidões percorreram para poder ouvir João no deserto. Muitos hoje gostam de ficar reclamando muitas vezes da distância entre a sua casa e o local onde se reúnem com a igreja para poder buscar a Deus. Muitos reclamam, até mesmo muitas vezes de maneira infundada, que esses locais poderiam ser mais perto, ou então eu vou deixar de me congregar com aquela igreja para poder me congregar numa igreja mais perto. Mas veja que essas multidões andavam quilômetros e mais quilômetros, muitas vezes a pé, ou então em animais, para poder ouvir essa mensagem. Sabe o que é interessante? Quem tem sede de verdade não mede distâncias para poder saciar sua sede. Quem vê Deus falando em qualquer lugar que seja, não vai medir esforço para ir até lá. Já parou para pensar nisso? Tome cuidado para não relaxar em sua vida espiritual e colocar a distância como uma desculpa para não poder ouvir a mensagem de Deus, ou então até mesmo para não exercer seu chamado. A distância não é limite, principalmente para esses habitantes aqui da época de João, que saiu de longe, de várias províncias distantes, para ouvir a mensagem do profeta João Batista. Quem tem sede, vai onde tem água. Você vê que em seguida, na parte B do versículo 5, ele diz: e confessando os seus pecados, eram por eles batizados do Rio Jordão. Então nós temos aqui a consequência da mensagem dele: conversão. Conversão. Hoje, já parou para ver como nos testemunhos que rolam por aí, em vídeos, áudios e nas diferentes mídias, o testemunho é daquilo que a pessoa ganhou. Ganhei uma casa, ganhei um carro, ganhei um casamento, ganhei uma cura. Mas onde está o testemunho que diz: eu larguei o pecado, eu perdoei, eu renovei a minha vida,
Eu passei a ser mais sábio. Eu sou mais obediente a Deus. Eu trato a minha família melhor. Onde estão os testemunhos que enfatizam o abandono do pecado e a obediência a Deus? Era isso que acontecia nos cultos de João Batista. Arrependimento, confissão, mudança. E por último, para a gente poder encerrar essa nossa curta meditação, pensa comigo nisso. Versículo 6 fala que as vestes de João não eram lá essas coisas que pudessem impressionar as pessoas. Ao contrário, as vestes de João não eram reais, não eram bonitas, ele não usava um manto de um mestre, ele usava uma roupa de pelo de camelo, um cinto de couro, e a alimentação dele era muito frugal, era muito simples. Apesar de essas características estarem remetendo ao ministério de profeta Elias no Antigo Testamento, até demonstrando a similaridade, as semelhanças que há entre o ministério de Elias com o de João, porque João veio no mesmo espírito e poder de Elias, como nos dizem os evangelhos. Mas perceba como a aparência de João nada influenciava para que o povo ouvisse a sua mensagem. E quantos hoje líderes fazem cursos e mais cursos de pós-graduação, ostentam anéis de ouro nos dedos, diplomas, históricos, currículos longos, para tentar chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas possam lhe dar atenção. É incrível, né? João não precisou de nenhuma formação especial. Não era fariseu, apesar de ser filho de um sacerdote e ser conhecedor das Escrituras. Não era ele um fariseu, não era ele um doutor da lei, não era ele um escriba, não era ele nenhum governador, não era ele nenhum político influente, não era ele nenhum intelectual influente. O que ele era? Ele era servo de Deus. Ele era servo de Deus. Então eu deixo essa mensagem aqui nesse dia para você meditar. Pensa nisso. Pensa nisso. O Evangelho de Marcos, então, nesses primeiros versículos, mostram que o local, a personalidade, a distância, a aparência, nada importa para aqueles que têm verdadeira sede de conhecer Deus. A mensagem de hoje é: não nos levamos pelas aparências. Nós nos levamos pela mensagem que é trazida. Se é a mensagem da cruz, então é essa que nós queremos ouvir, é dessa que nós precisamos. Precisamos nos encontrar com Jesus. E aqui João está nos apresentando Jesus como ele é. Sem manchas, sem rugas, sem nenhum tipo de maquiagem ou atrativo humano. Só Jesus e mais ninguém. Que Deus possa te abençoar. Compartilhe esse vídeo, esse áudio. Medite sobre isso. Compartilhe também com a sua própria voz. Aquilo que você aprendeu, fale para outro. E abençoe outra vida em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você.